a mais um Café com Destino, quarta-feira, força total. Vai conectando aí, vai colocando da onde você está falando, que para mim é uma grande honra, é um grande prazer ser teu professor aqui no Café com Destino, todas as manhãs, de segunda a sexta, às 7h57 da manhã. Tá olhando o celular, é por isso. É por isso. Acho que as pessoas que trabalham aqui precisam prestar atenção. Ficar no celularzinho não dá certo, tá bom? E a gente tá aqui de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, porque o nosso objetivo é fazê-lo crescer, fazer vocês crescerem em sabedoria e conhecimento, maturidade, aprender como lidar com essa vida. Gente, vocês precisam aprender como lidar com essa vida. E nós estamos aqui dando sequência à nossa série de Jonas. Um cara que fez tudo errado, mas no final terminou bem. Quais foram as atitudes de quem faz tudo errado para dar uma reviravolta a ponto de terminar bem? É isso que nós vamos estudar hoje aqui em Jonas, tá? Jonas foi alguém especial porque Deus confiou algo grande na mão dele, que foi a conversão de uma cidade inteira, a cidade de Nínive. Era um projeto muito grande, Deus confiou em Jonas. Mas Deus, sabendo que ele era problemático emocionalmente, confuso mentalmente, como Deus confia um projeto tão grande? Nós precisamos lembrar que Deus dá projetos na nossa vida já contando com as nossas limitações. Porque Ele quer usar esse projeto não só para cumprir a vontade dele, mas para trabalhar em você. Ele vai usar esse projeto para aperfeiçoar você. Por exemplo, Deus, quando confiou o projeto dele na minha mão de ser um escritor, de ser um professor de vida para muita gente, ser mentor de carreira, de negócios para muitos empresários, quando ele me confiou esse projeto, eu estava muito longe de ser o Tiago de hoje, de ser o pai que eu sou para os meus filhos, o esposo que eu sou para minha esposa. Eu estava muito longe disso. Eu precisava muito ser aperfeiçoado, eu precisava largar muita coisa ainda, eu precisava me arrepender de muita coisa, eu precisava consertar muitos comportamentos. Porém, ele confiou esse projeto na minha mão, não só porque ele queria me usar para ajudar pessoas, mas porque ele queria me consertar no processo. Foi porque eu comecei a ver os resultados, eu comecei a ver, poxa, eu estou ajudando muita gente. Puxa, eu consigo escrever, as pessoas entendem, eu consigo ensinar e as pessoas, elas compreendem o que eu estou falando, então eu vou melhorar como pessoa. Eu comecei a me aperfeiçoar, porque no processo Deus vai te aperfeiçoando. Anote isso, no processo Deus vai te aperfeiçoando. É importante você anotar, porque muita gente esquece que é no processo que Deus vai te aperfeiçoando. E aqui no livro de Jonas, eu quero que você acompanhe comigo, nós vamos entender que Jonas, ele cometeu muitos erros, principalmente ligados à vida emocional, tá? Porque Jonas, quando toma a decisão, se você não acompanhou segunda e terça-feira, você precisa acompanhar para entender o que eu vou ministrar na aula de hoje. Nós estamos na aula 3 da série de Jonas. Toda semana aqui no Café com Destino tem uma nova série, a série de Jonas já está ajudando muita gente, tá bom? Inclusive, você pode ir colocando aqui de onde você está falando. Sei que tem gente do Brasil todo, do mundo, muita gente de fora do país que acompanha a gente. Aliás, eu quero agradecer meus amigos, meus leitores de Portugal. Nós estamos na 5ª semana consecutiva como livro, entre os livros mais vendidos de Portugal. O livro Especialista em Pessoas, vou mostrar para vocês. É um livro que está ajudando muita gente aqui no Brasil e agora em Portugal. E também já está em espanhol. Já está em espanhol. Ustedes aí, como que são de América Latina, de Estados Unidos y hablan español, ya está en Amazon y muchos otros lugares, las tiendas de librerías por toda Latinoamérica. Especialista em Pessoas está ajudando muita gente, tá? Então você que é de Portugal, muito obrigado. Está disponível na FENAC, em tantas lojas aí de Portugal, não deixa de ter o seu, tá? E aqui no Brasil também, você encontra em várias lojas, FENAC, Amazon, na Livraria Cultura, Leitura, etc. Por que esse livro comunica com tanta gente? Por que a mensagem comunica com tanta gente? Porque apesar de eu não ser perfeito, eu fui arrependido o suficiente para Deus olhar para mim e falar, vou usar esse menino. E aí quando Deus fala, vou confiar um projeto, vou confiar nesse menino, a gente começa a se aperfeiçoar como pessoa. Então presta atenção, se você aceitar
se você entender que Deus tem um projeto para a sua vida e você aceitar esse projeto na sua vida, você vai começar a executá-lo, ele vai te aperfeiçoar no caminho. Claro que você não é perfeito, claro que você não é perfeita, mas ele vai te aperfeiçoando no caminho, tá? Ó, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 2. Versículo 1 do capítulo 3 diz: Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ou seja, a primeira vez que Deus fala com Jonas, vai a Nínive, ele foi para onde? Tarsis. Na segunda vez que Deus falou, vai a Nínive, ele foi para onde? Nínive. O que fez Jonas mudar de ideia? O caos. Porque quando você está debaixo de desobediência, você vive o caos. A desobediência te leva para o caos. Para Jonas agora obedecer foi fácil, porque quando ele desobedeceu a primeira vez, não é que Deus é vingativo não, gente. Não é que Deus quis o mal de Jonas não. É porque o caminho da desobediência é o caos. Aí ele desobedecendo, porque ele desobedeceu a Deus. Deus sabe todas as coisas? Sim. O barco que ia para Nínive ia afundar? Não, mas o de Tarsis? Ia. Então por isso que Deus deu a ordem, vai para Nínive. Porque o que você quer, que era Tarsis, vai afundar. Às vezes Deus está te dando ordem, não é porque Ele quer que seja do jeito dele, não. É porque Ele quer te livrar de algo que naquele caminho que você queria tomar vai acontecer. Conclusão, para o barco não afundar, tiveram que jogar Jonas na água. E ele foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias no fundo do poço, 3 dias no caos. Aí quando Deus dá a segunda ordem, vai a Nínive, prega ele. Ok, agora sim. A pergunta é, você quer passar pelo caos para obedecer o que você já era para ter obedecido antes de sofrer? Não, tenho certeza que não. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Agora vamos no capítulo 4. O versículo 10 do 3, vamos ler o 10 do 3 para você entender o 4. Tá? Versículo 10 do capítulo 3. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, porque Jonas já tinha acabado de pregar para Nínive e deu tudo certo, todo mundo começou a se arrepender. E Deus também se arrependeu do mal que lhe tinha anunciado, que lhe faria, e não o fez. Ou seja, como Jonas obedece à segunda ordem de Deus e prega em Nínive, a cidade inteira se converte e diz, tem misericórdia, a gente não quer continuar errando, nos perdoa. Aí Deus fala, tudo bem, eu me arrependo do mal que eu profetizei contra vocês, eu vou perdoar, vou deixar para lá. Versículo 1 do capítulo 4. Aqui começam os problemas emocionais de Jonas. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Quem fica irado com a vitória dos outros? E quando a pessoa que está irada contra a tua vitória é quem deveria te abençoar, porque é profeta, porque é líder. Jonas está irado com Deus e está desagradado extremamente, diz a palavra, porque uma cidade se converteu. Porque ele falou, todo mundo fazendo tudo que é errado. Aí Deus vai lá e perdoa, agora fica tudo certo. Deus falou, mas para isso que eu existo, para perdoar erros, para perdoar pecados, para ter misericórdia, para quem se arrepende. E Jonas fica irado, ou seja, o que fazer quando a pessoa que está com raiva de você, com a pessoa que está com raiva da tua vitória, é quem deveria se alegrar porque é teu líder espiritual? Porque é um profeta, alguém levantado por Deus. E orou o Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Aqui ele vai tentar explicar a fuga dele. Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha só. Primeiro ele fica
possuído por uma ira e fica desgostoso da vida porque as pessoas daquela cidade estão sendo perdoadas por Deus. Ou seja, a vitória dos outros afetou a Jonas. Aqui mostra que ele não era uma pessoa equilibrada emocionalmente. Espiritualmente, ele cumpriu a função dele como profeta. Foi lá e anunciou, ele pregou. O problema dele não era espiritual, não era um demônio trabalhando aqui na vida dele, porque ele conseguiu cumprir a missão. Era emocional. Tem muita gente que espiritualmente está conectada com Deus, está escutando a voz de Deus, mas emocionalmente está frustrando os planos de Deus, porque não consegue colocar em prática, porque o emocional está muito desregulado. E aqui ele prova que o emocional dele está desregulado quando ele pede a morte. Para mim é melhor morrer do que viver, tira a minha vida. Ele pede a morte no versículo 3 do capítulo 4. Pede a morte. Versículo 4. E disse o Senhor, fazes bem que você fique irado assim? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente desta cidade e ele fez uma cabana. Sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria com a cidade. Ele ficou ali, vou ficar longe da cidade, vou ficar aqui de longe vendo o que vai acontecer com essa cidade. Fez o Senhor Deus nascer uma boboreira e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, porque estava muito sol. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Então, peraí, vamos ver se isso aqui não é bipolaridade. Um segundo antes ele estava pedindo o quê? A morte. Um segundo depois, o que ele está? Extremamente alegre. Quem fica depressivo a ponto de pedir a morte e alegre segundos depois é o bipolar. É uma pessoa com desequilíbrio total. Ele ficou alegre em extremo. E o que eu acho engraçado na passagem do capítulo 4 de Jonas é que a palavra extremo aparece muitas vezes. O extremo, ele vem justamente da ideia de polaridade. Ou estava aqui ou estava aqui, ele nunca estava no meio, nunca estava equilibrado. Por exemplo, o versículo 1 diz que isso desagradou extremamente a Jonas. Ele não está mais ou menos agradado, ele está no extremo. E depois ele se alegrou extremamente, ele vai para o outro extremo. Versículo 7. Mas Deus enviou um verme. Quem fez a boboreira crescer? Deus. Está escrito. Deus fez a boboreira nascer e cobrir a cabeça de Jonas para protegê-lo. Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da manhã, que feriu a boboreira e esta secou. Então, Deus deu e Deus tirou. Ele não tinha aquela boboreira. Versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. É a segunda vez que o cara vai pedir a morte. Um dia ele quer morrer, no outro dia ele está extremamente feliz, no outro dia ele quer morrer de novo. Olha a vida emocional de Jonas. Do profeta Jonas. Do grande homem de Deus que tinha acabado de pregar para uma cidade inteira e a cidade inteira se converter. É por isso que nós não podemos nos guiar pelos títulos que as pessoas têm, mas pela vida emocional que elas possuem. Porque pelo título Jonas era profeta, pela vida emocional ele estava querendo morrer e levar todo mundo com ele, porque por ele Deus não salvava a Nínive. E às vezes nós somos assim também. Às vezes a gente quer botar a responsabilidade num líder, em alguém que está acima da gente, mas às vezes a gente é assim também. Olha só, ele disse, melhor me é morrer do que viver. Versículo 9, então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. Rapaz, Jonas começa a discutir com Deus agora. Ele está tão mal emocionalmente que ele fala, faço bem sim, começa a discutir com Deus. E que eu vou ficar revoltado até a morte. E disse o Senhor, você teve compaixão da boboreira, na qual você não trabalhou, nem a fez crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. Como eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais. E o livro de Jonas acaba sem a gente saber qual foi o fim do profeta.
livro de Jonas acaba simplesmente com um questionamento divino. Se você teve pena da borboleira, como você acha que eu, sendo Deus, não vou ter pena de uma cidade inteira? Nós precisamos entender que Deus pensa diferente da gente. E se a nossa vida emocional não tiver em dia, não tiver em ordem, a gente não só vai atrapalhar o propósito, o plano que Deus tem para a nossa vida, mas a gente pode levar muita gente com a gente para esse buraco, para esse fundo do poço. Aquele barco ia afundar com todo mundo por causa de Jonas. Uma cidade inteira de Nínive não seria poupada se Jonas não tivesse pregado. Ou seja, quantas pessoas podem se perder se a tua vida emocional não está boa? Quantas pessoas podem ser feridas se você não cumpre o teu propósito porque a ansiedade, a depressão, a vontade de morrer, a preguiça, o desânimo é mais forte do que o propósito? Eu venho nessa quarta-feira te dizer que o teu desânimo não pode ser maior do que o propósito, que as tuas feridas emocionais não podem gritar mais do que a voz divina que está em você. Eu vim aqui hoje te alertar que nós precisamos passar para um próximo nível emocional. Não dá para a gente continuar do jeito que está. No final das contas, Jonas fez o que tinha que fazer, mas vomitado por um peixe, não honrado. Mas cheio de problema emocional a ponto de pedir a morte 2 vezes. E ao mesmo tempo ficar muito feliz por causa de uma borboleira. Você vê que emocionalmente o desequilíbrio estava enorme. É isso que você quer? Ter o título? Dizer que já foi usado uma vez por Deus, mas ser um desequilibrado, uma desequilibrada? Ninguém querer estar perto de você, sua família não querer estar perto de você? Coloca suas emoções em ordem. Coloca suas emoções em ordem. Porque senão nada vai fazer sentido. Um homem que tinha acabado, ele era profeta de ofício, um homem que tinha acabado de converter uma cidade inteira, ele era para estar se regozijando porque o propósito foi cumprido, ele está desagradado em extremo. Porque ele fala, não foi isso, Deus, que eu te falei que ia acontecer? Que eu ia lá trabalhar, pregar e no final você ia ter misericórdia? Tem gente que, porque está emocionalmente confuso, acha que sabe mais do que Deus. Tem gente que acha que sabe mais do que Deus. Gente, hoje é dia de mudança. Hoje é dia de mudança. Nessa série de Jonas você tem que mudar. Você tem que amadurecer emocionalmente. Sabe por quê? Deus vai colocar um chamado, um dom na sua mão, habilidades nas suas mãos. Deus vai colocar uma visão dentro de você e você precisa estar muito bem emocionalmente para cumprir isso. Já viu muita gente que era grandes líderes, gente reconhecida, guias espirituais de uma geração inteira e que desapareceram porque cometeram um erro familiar grande, porque perderam o respeito das pessoas. Mas por que eles faziam isso? Porque espiritualmente não estavam bem, geralmente, 99% dos casos, emocionalmente estavam desequilibrados. Emocionalmente estavam desequilibrados. A nossa vida emocional, ela controla as outras áreas da nossa vida. Por isso que nós não podemos abrir mão do equilíbrio emocional. Não vamos ser igual o Jonas. Deus vai falar com a gente vai fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Senão a gente vai ser igual Jonas. A gente vai entrar no barco que não é o nosso destino e vamos colocar outros em risco. Senão seremos igual Jonas. Vamos cumprir até o propósito, mas vamos ficar brigando com Deus depois. Pedindo a morte. Não. A vida... Esse mundo já é muito pesado para a nossa vida ser pesada também. Eu quero levar uma vida leve, mesmo que eu esteja no mundo pesado. Eu quero levar uma vida em paz, mesmo que eu esteja no mundo de guerras. Eu quero levar uma vida de saúde, mesmo que eu esteja no mundo doente. Eu quero levar uma vida próspera, mesmo que eu viva no mundo de escassez. A minha vida vai ser diferente. O meu caso vai ser diferente, porque eu sigo um Deus que faz coisas diferentes. Nessa quarta-feira, eu quero te desafiar, primeiro, a compartilhar essa live com todo mundo, porque essa aula já sei que está ajudando muita gente. Está ajudando muita gente. E se você ainda não curtiu o vídeo, curte aqui o vídeo, sabe por quê? Quando você curte, o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Você só está ajudando a compartilhar a mensagem. Se torne um missionário, uma missionária hoje. Mande essa mensagem para o máximo de pessoas. Muita gente precisa escutar essa verdade sobre Jonas. Quando a vida emocional desequilibra, as coisas começam a sair do lugar. A vida espiritual perde o sentido.
A família já não é mais prioridade, você começa a inverter prioridades quando a vida emocional está confusa. Quando a sua mente fica confusa, você tem coragem de brigar com Deus. Foi o que Jonas fez no finalzinho ali. E Deus, com toda a paciência, com toda a misericórdia, fala: Jonas, é lícito você agir assim? Você pensar assim? Deus, ele entra ali como um terapeuta, como um psicólogo, e faz perguntas para desafiar as emoções de Jonas. É lícito? Você não teve pena da boboreira? Por que eu não posso ter pena dessa cidade? Ele usa o poder da empatia. Se coloca no meu lugar, Jonas. Pensa como eu estou pensando. Você imagina você conseguir pensar como Deus pensa. Meu Deus. O desafio de hoje, dessa quarta-feira, é você colocar as emoções no lugar. Tiago, mas eu sofro de ansiedade, eu tenho depressão, estou triste ao extremo. Também acho que eu tenho a bipolaridade que Jonas tinha, de estar um dia muito feliz, outro dia estar muito triste. Um dia você quer muito uma coisa, outro dia você mata essa coisa. Eu me reconheço na vida emocional de... confusão mental. Anote isso aí, confusão mental. Jonas tinha muito. Então eu tenho confusão mental, tenho ansiedade crônica, depressão, bipolaridade em alguns momentos. Tem pessoas que sofrem da doença bipolar e tem pessoas que são bipolares em alguns momentos. Ou seja, elas são atacadas por isso, mas não têm a doença. É importante que você primeiro reconheça qual é o desequilíbrio emocional que você tem. Como eu ensinei ontem, você nunca vai melhorar o que não reconhecer, você só cresce quando pede ajuda. Você precisa disso. Você precisa eliminar a confusão mental, eliminar a ansiedade, a depressão, a bipolaridade, a comparação e qualquer outro problema emocional para que você possa viver, anote isso, para que eu possa viver o meu propósito. Viver o propósito é diferente de cumprir. Por exemplo, Jonas cumpriu, mas não viveu porque ficou discutindo com Deus, ficou triste porque o cumprimento do propósito levou à salvação daquela cidade. Você tem que viver. A gente não está aqui só para cumprir tarefas, a gente está aqui para viver o resultado disso. E eu quero te desafiar nesse Café com Destino a ser uma pessoa que vive o propósito. E para você viver o propósito, você precisa estar bem emocionalmente. E eu declaro, nenhum mal emocional vai continuar trabalhando na sua vida, vai continuar prendendo a sua mente, vai continuar escravizando sua família. Seus sonhos serão liberados para que você possa vivê-los. Lembre só de uma coisa, tem muita gente sonhando. Sonhar é de graça. O caminho até o cumprimento do sonho é caro. Sonhar é de graça, eu sonho o que eu quiser. Agora, quando eu começo a entrar na estrada do cumprimento desse sonho, começa um preço caro. Os pedágios são caríssimos. Então entenda que Deus coloca um sonho, um propósito, uma missão dentro de você e você precisa estar bem emocionalmente para essa viagem até o propósito ficar mais barata. Senão, se você estiver mal emocionalmente, vai ser uma viagem cara, como a de Jonas. Barco caindo, sendo engolido pelo peixe, sendo vomitado depois... ficando revoltado porque deu tudo certo. Ele pregou, as pessoas se converteram, ficou revoltado porque deu tudo certo. Tem gente que está tão mal que quando dá tudo certo fica mal ainda. Fica revoltado ainda. Irado até a morte, como Jonas. Mas eu acredito que existe uma palavra de cura para suas emoções. Às vezes você está muito ferido com o que fizeram com você no passado. Às vezes você está muito ferida com o abandono que o marido, que o pai, que alguém fez contigo, a facada nas costas, você não merecia isso. Você fala, como é que eu passei por tudo isso? Lembre-se que tudo tem um propósito. E se você colocar suas emoções no lugar, você vai entender isso mais claramente e vai poder viver o seu chamado. Aquilo que você foi convidado por Deus para fazer. E eu quero, nessa quarta-feira, declarar uma mudança total e absoluta nas tuas emoções. Nós vamos... Daqui a pouco partir para o Instagram, nós vamos postar uma frase poderosa. Aqueles que deveriam te abençoar podem te ferir. Jamais espere a perfeição das pessoas. Aqueles que deveriam te abençoar podem te ferir. Essa é a verdade que ninguém quer entender. Ou seja, Jonas foi chamado para abençoar aquela cidade, mas queria ferir a cidade. Porque às vezes quem você acredita que pode te abençoar é ser humano e está mal emocionalmente e às vezes acaba te ferindo.
A decisão se você vai deixar essa ferida virar doença ou não está contigo. Quero só dar um anúncio antes da gente ir pro banner no Instagram. Dia 8 de junho eu estou em Belo Horizonte, no Grande Teatro do Minas Centro. Dia 9 de junho eu estou em Brasília, na Concha Acústica, para 5.000 pessoas, no Tour Sabedoria para a Vida. O Tour Sabedoria para a Vida é a melhor palestra que eu tenho, onde você vai rir, vai chorar, vai aprender, vai crescer. 8 de junho no Grande Teatro do Minas Centro, dia 8 de junho, e 9 de junho, alô Brasília! Você precisa estar comigo, convida todo mundo, chama muita gente para estar comigo na Concha Acústica, dia 9 de junho, para 5.000 pessoas, na capital do nosso país. Vai ser muito forte o que vai acontecer. Eu quero você lá, pertinho de mim, vou estar assinando livros, eu quero te conhecer, quero estar perto de você. Prepara seu coração, tá bom? Então, 8 de junho BH, 9 de junho Brasília. Agora nós vamos para o Instagram, onde você vai declarar, vai profetizar. A gente tem usado esses banners do Café com Destino no Instagram para te declarar o que aprendeu na aula, o que te recebeu aqui durante a live da manhã. O Café com Destino é um lugar para você convidar pessoas. Você já convidou tanta gente para balada, para coisa ruim, por que você não convida as pessoas para mudarem de vida? Convida 2 amigos, então você vai chegar no Instagram, vai primeiro marcar 2 amigos, 2 amigas, e logo depois você vai dar uma declaração sobre essa frase. Pessoas que deveriam te abençoar podem te ferir. Ou seja, jamais espere a perfeição das pessoas. Você vai declarar alguma coisa sobre isso. Eu não vou esperar a perfeição das pessoas. Você não tem que confiar nas pessoas, você tem que confiar em Deus. O que você pode declarar sobre isso? O que você pode profetizar sobre isso? Você precisa blindar seu coração para não ser ferido pelas pessoas. Você imagina se vazasse em Nínive naquela época que o profeta que pregou para eles queria que eles se arrebentassem. Ia ser um escândalo, ia ser um problema. Sua confiança precisa estar em Deus único que nunca vai te ferir. Jonas não queria o mal das pessoas de verdade, ele só estava mal emocionalmente. Quem está mal por dentro acaba ferindo por fora. Quem está mal por dentro acaba ferindo por fora. Você tem que declarar que você pode até ser ferido por alguém, mas você nunca vai ser a pessoa que vai ferir. E, aliás, até para ser ferido você tem que permitir que te fira, porque a pessoa pode falar o que quiser, pode tentar o que quiser. Se você está com o coração blindado, a ferida não entra. Mas uma coisa eu quero decidir, eu não vou ser aquele que fere. Eu nunca vou ser aquele que machuca. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser curado emocionalmente. Eu quero viver meu propósito. E é isso que nós vamos declarar agora no Instagram. Corre para lá. Eu desejo paz e prosperidade. O banner já está postado lá no Instagram. Corre lá, marca 2 pessoas, compartilha o banner com todo mundo e comenta, declara, profetiza nos comentários. Até amanhã no Café com Destino às 7h57 da manhã. Lasciati mi scendi un mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lo cuore mio, io non ci detti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso scordavo loco, manichini dove speranza da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo.
c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lassati mi scigno meletu, ogni volta, ogni giornata, a ti torno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.